Fala, meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Conforme eu havia comentado com vocês, estou fazendo aí esses vídeos para ser um canal de bênção na vida de vocês. Pessoal, é o seguinte, ó, vou estar compartilhando hoje o livro de João, capítulo 1. Vocês comentem aí no grupo o que vocês achou aí, ó, coloca aí embaixo escrito aí o que vocês já achou sobre essa passagem. Se vocês têm algum comentário para agregar valor nessa parábola, né, nessa mensagem aqui nesse capítulo 1, no livro de João, capítulo 1, versículo do 1 adiante, nós vamos ler o capítulo inteiro para nossa meditação. Pode compartilhar, falar o que você acha, o que você acredita, o que você entendeu, que é importante você colocar o que você entendeu. Comente aí, manda um áudio, manda uma escrita, entendeu? Dá um sinal de vida aí para interagir com a galera aí também. Fala com a galera aí. E de repente vocês têm uma visão aí bacana também, que pode agregar ainda mais valor, vai engrossar mais o caldo ainda sobre essa mensagem aqui. Amém? Vamos lá, tá escrito assim, ó. João capítulo 1, versículo 1, adiante. No princípio era o verbo. No princípio era a palavra. O verbo é a palavra. O que é a palavra? Deus. No princípio, lá em Gênesis, você vai ver assim, ó, Deus falando assim. No princípio, a terra, ó. Vamos lá, vamos para Gênesis. Vai ficar mais fácil falando assim, porque senão fica só eu falando aqui a mensagem e fica aí, às vezes, no ar uma coisa que fica mais fácil eu ler o que está escrito assim, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Gênesis capítulo 1, versículo 1 adiante, ó, começo da Bíblia. Gênesis é o início. Gênesis significa início, ó. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus. O que disse? Quem disse? Disse Deus. Começou a verbalizar ali, ó. Disse Deus, haja luz. E houve luz. E viu Deus que era boa luz. Quer dizer, ele lançou uma palavra, haja luz. Ouve-se a voz ali, né? Ecoou a voz de Deus ali na terra. E a partir da palavra verbalizada ali, mencionada, começou a gerar a existência o que não existia. Gerou a existência o que não existia. A palavra de Deus ali. Então, o que João fala ali no capítulo 1? No princípio ele era o verbo. No princípio era uma palavra mencionada e trouxe à existência o que não existia. Quem que era a palavra? Deus. Mais para frente, você vê que ele fala assim, ó, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quando ele fala façamos, ele está falando no plural. Quer dizer que Deus não estava sozinho ali. Ali você vê também o mistério da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Que mais adiante, no decorrer da Escritura Sagrada, tem muita coisa pela frente ainda. Você vai ver que eles trabalham ali na multigraça, na multiforma. E eles estão interligados. Os três são uno. Vamos lá. Então você já entendeu aqui que ele era a palavra ali, no princípio. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo já estavam interligados ali. E ele, lançando a palavra, verbalizando, trazia a existência. Então João, entendendo isso, no livro de João, discípulo de Jesus, ele fala assim, ó, no princípio ele era o verbo, que era a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Todas as coisas. Está falando de Gênesis aqui, ó. No livro de João, capítulo 1, ele lançando ali o que ocorreu em Gênesis. Versículo 3. Ó. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem, aí ele começa a falar ali, ó, já contando a história de João Batista que vai iniciar agora, ó. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Então, o João Batista. Mas vamos continuar aqui, ó. Não era ele luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Ele começa a falar de forma subjetiva de Jesus, de forma indireta. Ele começa a falar até chegar de forma objetiva, de forma mais clara. Ele começa ali já a dar as pistas e falar ali sobre o Cristo.
Versículo 11. Veio, ó, versículo 10. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. O mundo não o conheceu. Veio para os que eram seus e os seus não receberam. Olha, entende aí, ó. Mas todos quanto receberam-lhe, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que crerem no seu nome. Naquela época, quando Jesus ele veio, ele começou a pregar para os judeus, fariseus, enfim, todos os povos religiosos daquela época. Porém, o que ocorreu naquela época? Quando ele pregou, muitos deles não creram, eles esperavam o Messias, o Elias, o enviado, e eles não acreditavam que Jesus seria o Messias, o enviado. Então, ele começa depois trabalhar também na pregação dos gentios. Os gentios são aquelas pessoas que não eram os judeus, não eram as raça pura dos judeus. Todas aquelas pessoas que eram gentias, que não tinham, de certa forma, feito uma circuncisão, uma aliança, Jesus ele prega o evangelho para todos. E considera essas pessoas que aceitam ele como Senhor e Salvador, se tornam também filhos de Deus. Vamos lá, versículo 11 adiante aqui. Veio para os que eram seus, os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creram no seu nome. Nome de quem? Jesus, que vai falar mais adiante. Aos que, ó, os quais não nasceram de sangue, vai falar do novo nascimento aqui, ó. Nem da vontade da carne, nem da vontade do varão. Varão significa homem de Deus, né? Mas de Deus, eles nasceram de Deus, após confessar Cristo ali como sendo seu Senhor e Salvador e pedindo para que ele, então, conduzisse os seus caminhos. Como assim, Júnior? Como assim conduzisse os seus caminhos? É simples, irmão. É simples, irmão André. É simples, irmão Silvio, também que está nos assistindo aí. É simples. Galera, é simples, irmão aí, Joabe, Joás. É o seguinte... Quando ele fala aqui, ó, que quando nós nos tornamos filhos de Deus, você pratica o evangelho, você se torna mais para frente na Bíblia, o Novo Testamento, Paulo cita como embaixador de Cristo. O que o embaixador faz? Ele representa uma embaixada, um país, uma nação. Você se torna um representante de Jesus Cristo aqui na terra do reino de Deus, falando aqui sobre o que era a vontade dele para nós. Você se torna um discípulo, um homem de Deus, um varão. Homem de Deus ungido, cheio do Espírito Santo, conforme você vai tendo relacionamento com Deus, você vai tendo a prática de conhecê-lo. Vamos lá. Versículo 13. Os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem que é o verbo que se fez carne? Jesus. Jesus, ele nasceu da Virgem Maria, teve que escolher uma mulher que se tornasse, de certa forma, virgem, que tivesse uma linhagem, uma procedência ali dos judeus, pelo qual você vê no livro de Mateus a descendência ali, no começo de Mateus. E o que acontece? Essa mulher é extremamente especial, ao ponto que o anjo chama ela de mulher agraciada, e explica para ela que nem ela sabia, fala mulher agraciada. E viria nela então nascer o Salvador. Quem que era o Salvador? Jesus Cristo. Só que ela iria se casar com José. Só que José também não sabia sobre que a promessa viria sobre a vida dela. E o que acontece? O anjo tem que intervir, tem que aparecer em sonho para José, porque ele descobriu que ela estava grávida. Imagino eu então, a barriga crescendo ali, só que já estava prometida para se casar com ele. E aí ele desconfia que ela fez alguma coisa diferente aí para estar crescendo a barriga, se é que você me entende. Só que daí o anjo aparece para ele em sonho e fala, viu, o que está vindo dela é de Deus, fica tranquilo, é obra do Espírito. Então ele tenta ali explicar para ele, e é feito essa explicação de uma forma com que ele entende, e ao ponto disso ele se une a ela, e então constitui-se uma família com um propósito. Jesus veio ali então, sendo filho de Maria e José. Vamos lá, versículo 14. Só que Isaías falou isso que iria acontecer, hein? 400 anos antes, no Antigo Testamento, ele já falava que viria o Cristo. Já dava ali os seus indícios, o seu direcionamento sobre o que viria ali, o Salvador, com vários nomes. Vamos lá. Versículo 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e da verdade.
Irmãos, eu vou ler até aqui. Esse é um vídeo. Vocês comentem aí. Aí em seguida eu vou dar continuidade ao vídeo, né, para não ficar muito longo. Então veja aí no momento que você tiver uma folga no seu trabalho, veja aí no momento que você estiver aí na sua casa, um período que você tiver de folga aí de boa, descansando. Veja aí no momento que você tiver ali um espaço que você invista em adquirir esse conhecimento e compartilha, cara. Compartilha o quê? Entre vocês aí no grupo, compartilha aí, fala com seus amigos, fala com seus amigos sobre o que você aprendeu. Fazendo isso, você está praticando. Você praticando, fica mais fácil de você guardar no seu coração e na sua mente. Não seja aquele cristão chato. Fale de vários assuntos com as pessoas. Quando eu falo do Evangelho de Cristo às pessoas, eu espero uma oportunidade. Quando gero uma oportunidade, eu entro com a palavra. Beleza? Tá dado a dica aí, fica com Deus, pessoal.